Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Finalmente eu vou pregar. Já faz um tempo. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4, versículo 11. Perdão, Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Vamos iniciar no 10. Dá um tempo para os irmãos acharem, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 4, versículo 10, que diz: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois eu sou pesado de boca e de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou quem fez o cego ver? Ou cego? Não sou eu, Senhor? Pois agora eu serei com a tua boca, e eu te ensinareis o que há de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. Então acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegra em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e ele porás à boca as palavras. Eu serei com a tua boca, e com ele eu vos ensinarei o que deveis falar. Ele falará por ti ao povo, e ele te será por tua boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual há vez de fazer os sinais. Feche seu coração, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração e ore a Deus pedindo que Ele venha derramar a graça. Senhor Jesus, entramos em Tua presença mais uma vez, ó Pai. A Tua glória já foi manifestada na Tua igreja. O Senhor já derramou a Tua presença. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem mais a falar esta noite. Então nós te pedimos, ó Pai, fala conosco. Abre o nosso coração. Repreenda toda seta de Satanás que tenta impedir os Teus filhos de sentir a Tua presença, que impeça os Teus filhos de ouvir a Tua voz esta noite. Repreenda agora todo demônio, todo ataque espiritual, que pegue as suas bagagens e bata em retirada, e que a tua igreja esteja atento, Pai, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Moisés, um texto bem conhecido por toda a igreja, né? A gente conhece muito a respeito de Moisés. Moisés foi o homem escolhido por Deus para libertar Israel do cativeiro egípcio. Moisés foi o homem escolhido por Deus para libertar Israel do meio do Egito. Moisés, a maior influência de liderança. Moisés, a maior referência de liderança que você pode encontrar na Bíblia. O que Deus fez na vida de Moisés, Deus ele não fez na vida de mais ninguém. E não sou eu que estou falando isso, mas a própria Bíblia, em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10 diz: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum, a qual o Senhor falasse face a face, e a qual Deus fez tantos milagres, prodígios e maravilhas. O próprio Deus fala a respeito disso de Moisés. Com Moisés, o mar vermelho se abriu. Com Moisés, se o povo sentia calor, tinha uma nuvem para cobrir o povo. Se o povo sentia frio, tinha uma coluna de fogo para aquecer o povo. Se o povo sentia fome, caía maná do céu para alimentar. Foi com Moisés que as águas amargas se tornaram doces. Foi com Moisés que as águas do rio Nilo se tornaram sangue. Vieram praga de rãs, praga de gafanhoto, de piolho, a morte dos primogênitos.
Mas, tão ser humano como eu e você, nesse capítulo 4, Moisés está lidando com um grande dilema. E que dilema é esse? O seu chamado. O chamado que Deus tem para a vida de Moisés é tão grande que Moisés, ser humano como eu e você, olha para o tamanho da promessa e diz: eu não posso. No capítulo 4, Deus está se revelando a Moisés. Deus está chamando Moisés para uma grande obra. Deus está falando com Moisés e a resposta que Moisés diz: eu não posso. A promessa é grande demais. Eu não tenho a capacidade. Só que Deus fala a Moisés que não quer colocar ninguém no lugar de Moisés. Quem foi escolhido foi Moisés. Deus está chamando Moisés para liderar a cerca de 3 milhões de pessoas do Egito. Não é 30, não é 3 mil, é 3 milhões de pessoas. E você deve considerar que o Egito também era a maior potência da época. O Egito era a maior cidade da época, era a maior capital da época. Então, vamos levar isso em consideração. O porquê de Moisés teve medo, o porquê de Moisés tremeu, o porquê de Moisés disse: eu não sou capaz. Nenhuma outra terra, nenhum outro povo, ninguém se comparava ao Egito. E o que Israel fazia cativo lá no Egito? Quem lembra de José? José, que foi vendido a respeito dos seus irmãos. Quando José era governador, houve-se grande fome na terra. Só no Egito havia comida. Devido a isso, as pessoas iam ao Egito trocar. Depois que não tinha mais nada para trocar, se davam em lugar para ficar lá trabalhando em favor de comida. Então foi assim. José tinha sido vendido pelos seus irmãos. Chega lá no Egito, reconhecem José como seu irmão. José perdoa os irmãos pelo problema que aconteceu por terem vendido, tudo mais. Moisés se torna governador. José se torna governador, dá uma terra aos seus familiares. Há cerca de 70 homens agora vão morar no Egito. Há cerca de 70 homens. Só que Deus havia feito uma promessa ao povo hebreu. Só que Deus havia feito uma promessa à família de José. Quem lembra de Abraão? Ao bisavô de José. Deus fez uma promessa a ele, a Abraão. Disse: Abraão, olha para as estrelas no céu. Você consegue contar? Não. Olha quanto é numerosa a areia da praia. Você consegue contar? Não. Assim será a tua descendência, tão grande como a areia do mar, tão grande como as estrelas no céu. Assim eu vou fazer a tua descendência, Abraão. E assim foi feito. Assim Deus cumpriu a promessa. Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó já está velho, mas na frente Jacó morre também. Mas o que Deus falou, a promessa que Deus liberou, essa promessa foi cumprida. Então o povo começa a crescer de uma maneira assustadora. Então o povo começa a crescer de uma maneira sobrenatural. Cresce tanto que começa a assustar. Como morreu Abraão, morreu Isaac, morreu José, a sua descendência, e foi se levantado o faraó que não conhecia a história de José. Esse faraó olha e diz: que povo estranho é esse? Que coisa estranha é essa? Cresce fora do normal. Enquanto a gente tem um filho, eles têm 10. Olha como são numerosos. Isso pode gerar um problema lá na frente. E esse faraó começa a ficar tão irritado, começa a se questionar. E ele diz: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar as aflições desse povo. Sabe as pirâmides faraônicas? Eles começaram a trabalhar, começaram a colocar o povo hebreu nas pirâmides. Só que acharam pouco. Eram de costume os egípcios ajudar na palha, matéria-prima que ajudava os tijolos para a construção das pirâmides. Mas esse faraó disse: não, se está crescendo assim é porque tem muito tempo livre. Eu já sei o que eu vou fazer. Vamos colocar trabalho.
Eles não vão só trabalhar na construção, mas eles vão pegar a matéria-prima no campo, vão construir a matéria-prima e vão construir as pirâmides também. E acima disso, começa a colocar trabalho, começa a bater, começa a oprimir, começa a afligir, começa a maltratar. Porque ele pensou, roubando o tempo deles, não tem como ele crescer. O tempo passou, mas a estratégia de Satanás para roubar o teu crescimento é o mesmo. O tempo passou, mas a estratégia é a mesma. Todas as vezes que o diabo quer mexer no teu crescimento, ele vai tocar no teu tempo. Ele te faz achar que você não tem tempo, porque você deveria ter tempo. E começa a fazer você encontrar prazeres em tempos que não irão te acrescentar nada. O tempo se passou, mas a estratégia de Satanás é a mesma. Só que para os hebreus era obrigatório. A escravidão era dita escravo, é obrigatório, mas para a gente não é revelada. A gente é escravo sem se dar conta que é escravo. Ele rouba nosso tempo. Satanás tira as nossas produções. Ele nos faz achar que a gente não tem tempo para o que é importante. E a gente fica achando, é meu lazer, é o meu tempo, é porque eu estou curtindo. E você não percebe o quanto você parou de crescer nesse meio tempo. Ei, Deus quer fazer algo grande na tua vida. Deus quer fazer você crescer. Deus quer fazer você evoluir. Mas você não está vendo a armadilha que você está caindo. Satanás roubando o teu tempo e você nem percebe. Satanás roubando o teu tempo e você com um monte de justificativa. Mas é só dessa vez. Mas é só um pouquinho. Porque eu mereço. E o diabo tocando no seu crescimento e você nem vê. Mas eu vim dizer uma coisa para você essa noite. O que veio para o teu mal está contribuindo para o teu bem. Você crê nessa palavra? Todas as vezes que Satanás levanta para o teu mal, ele contribui para o teu bem. Por quê? Êxodo capítulo 1, versículo 12. Quanto mais os afligiam, mais eles cresciam. Satanás pensou, Faraó pensou, vou tocar no tempo, vou afligir, vou colocar luta, vou colocar dificuldade. E ele crescendo cada vez mais. Faraó foi contar o povo, disse, gente, ao invés de diminuírem, estão ainda maior na quantidade. Então ele disse, eu já sei o que eu vou fazer. Pega todo menino hebreu, toda criança do sexo masculino e mata. Joga à margem do Nilo. Mata todo menino do sexo masculino. E o cenário agora que encontra-se é cenário de morte. Faraó, morte. Hebreus, morte, porque os estudiosos dizem que dava-se para ouvir os gritos das hebreias de longe. Eram as hebreias gritando, meu filho não, esse não. E morte, o cenário era morte. E no meio desse cenário, uma mulher engravida. No meio desse cenário, Joquebede aparece grávida. Vê se isso é hora. Vê se isso é hora para gerar. O cenário é morte. Para todos os cantos é morte. E tem alguém grávida. Joquebede engravida. A palavra liberada é morte. No ventre dela é vida. Porque quem dita a hora que você vai gerar não é a boca de Faraó. É quem dita a hora que você vai gerar não é a boca de Faraó. Quem dita o que você vai produzir não é a boca de Faraó. Se a boca de Faraó funciona para o teu irmão, o problema é dele. Agora, nos teus olhos, para a tua casa, para a tua família, quem vai prevalecer é a boca do Senhor. Quem vai prevalecer é a palavra do Senhor. E enquanto o cenário é de morte, enquanto o cenário é de caos,
Enquanto o cenário é de morte, na tua casa haverá vida. Enquanto muitos projetos morrem, vai ser na tua casa que vai haver luz para projetos novos. Vai nascer novos sonhos, vai nascer novos projetos, vai nascer novas esperanças. Só que o feto na barriga da mãe, gerando no ventre, ele recebe informações. Se a mãe tem uma gravidez muito perturbada, possivelmente a criança vai nascer ansiosa, a criança vai nascer com um monte de problema psicológico e às vezes até físico. E lá está nascendo, se formando Moisés. Depois de tanta informação negativa, no ventre nasce o garoto. Depois de tanto pavor, depois de tanto medo, nasce Moisés. E nem pense que Moisés, ao nascer, pode chorar como toda criança chora, não. Quando Moisés chora, todo mundo calado. Porque se descobrirem que Moisés está vivo, é morte. Então ainda conseguem esconder Moisés por 3 meses. Depois dos 3 meses, não dá mais para esconder a criança. Então o que fazem? Coloca no cesto, deixa nas margens do Nilo. Então pensa como Moisés ficou, a criança. Crianças recebem informações. Isso quem diz é a psicologia. Então, Moisés já nasceu num cenário perturbado de morte. Quando cresce, é deixado às margens do Nilo. A criança chorando, qual o sentimento? Abandono. Por mais que a mãe não abandonou, mas a criança não sabe, está no Nilo sozinho, chorando, não tem ninguém para confortar. Estou abandonado. Essa é a informação que Moisés está recebendo. De repente a filha de Faraó aparece. Ela diz: é um menino hebreu, vou ter ele como meu filho. Então Moisés é criado pela filha de Faraó. E a filha de Faraó pega Moisés, até o desmame, paga a mãe de Moisés para cuidar do menino. E depois de um tempo, Moisés tem que se separar. Rejeição, abandono, separação de quem não queria se separar. Era o laço familiar. A criança sabe de quem é a sua mãe. A criança sente. Quem é mãe aqui vai entender o que eu estou falando. Então ele tem esse vínculo cortado. Mas Moisés vai para o palácio. Mas Moisés se torna príncipe. Moisés tem a melhor roupa. Moisés tem o melhor sapato. Moisés tem a melhor comida. Moisés tem a melhor educação possível. Moisés se torna alguém refinado. Moisés se torna alguém educado. Moisés se torna alguém culto. Mas tem coisas dentro de Moisés que só ele sabe. E como a gente prova isso? Porque um dia tá Moisés passeando, foi andar, vê um egípcio maltratando um hebreu. E o que é que Moisés faz? Ele diz não. Chega para o egípcio e diz: a gente tem uma educação acima, não devemos fazer isso não. Sabe o que Moisés faz? Mata o egípcio. Mas Moisés não foi criado lá, não teve a melhor educação, mas quando ele vê a cena, ele mata o egípcio. Porque está Moisés, nesse momento ele coloca para fora uma revolta que havia dentro dele há muito tempo. Porque ele sabia que foi criado com um povo que não era seu, com costumes que não era seu. E quantas das vezes ele não deve ter se questionado do porquê ele, do porquê ser desse jeito, do porquê isso aconteceu. Porque seus irmãos estavam lá com a sua mãe e ele não. Quantos questionamentos não passou pela cabeça de Moisés? Por que essa dor? E geralmente é assim. Quando Deus escolhe, geralmente é desse jeito. Deus submete as pessoas a níveis de humilhação. Todo mundo que tem um chamado de Deus, se você prestar bem atenção, essa pessoa tem uma história sofrida. Essa pessoa passou por algo que marcou. Essa pessoa tem uma dor dentro dela. E Moisés mata o egípcio, foge para o Egito. Todas as vezes
que Deus quer preparar o nosso chamado. Todas as vezes que Deus quer preparar o nosso chamado, Ele não vai nos preparar um palácio. Ele não vai nos preparar um hotel. Ele não vai nos preparar algo grande, algo maravilhoso. Deus vai nos preparar um deserto. Todas as vezes que Deus quer nos moldar, todas as vezes que Deus quer que a gente esteja no centro da vontade dEle, do jeito que Ele quer, do jeito que tem que servir, vai ser no deserto o processo. Porque no palácio Moisés nunca que teria conhecido Deus. No palácio Moisés nunca tinha sido reconhecido com Deus, nunca tinha aceitado o seu chamado. Foi necessário Moisés ir para o deserto, porque o deserto é a escola de Deus. É no deserto que Deus lapida. É no deserto que Deus acaba nos moldando. É no deserto que Deus nos ensina a como devemos nos comportar. É no deserto que Deus nos aproxima dEle. É no deserto que Deus nos revela o seu segredo. É no deserto. E você pode pensar que estar no deserto para Moisés foi algo ruim. Foi a pior coisa que aconteceu na vida de Moisés. Foi ir para o deserto. Foi nada. É no deserto que Moisés conhece Joquebede. Joquebede, sua esposa, mais tarde se torna. E Joquebede era o quê? Pastora, pastoreava. Jetro, pai de Joquebede, sogro de Moisés, pastor. Você consegue entender o que Deus queria com Moisés? Deus tira Moisés do deserto para colocar Moisés no convívio entre pastores. Porque Moisés, o chamado que Deus teria com Moisés 40 anos depois seria para pastorear. Então o deserto foi a escola. Então o deserto foi o processo. Então Moisés, para piorar a história, deixa de estar no palácio, vai para o deserto e começa a pastorear ovelhas. Suas ovelhas não, ovelhas do seu sogro. Mas por que isso? Porque mais tarde Moisés iria pastorear um povo seu, não, um povo que era de Deus. Porque no deserto não podia ser em qualquer outro lugar, porque mais tarde Moisés teria que conduzir o povo de Deus no deserto. Era um treinamento para Moisés. Então Moisés está lá, eu estou sendo humilhado. Está sendo humilhado nada. Começa a receber esse processo. Está passando humilhação agora, porque é para amanhã pegar na mão de quem está humilhado e ajudar. É para já ter experiências. É para já fortalecer a fé de outro. Aí eu estou no deserto, calma, é um processo. A minha família é complicada. É só um processo para mais tarde você ajudar também pessoas que estão passando por famílias complicadas também. É o ensinamento de Deus para a tua vida. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: o que você vive agora, mais alto, com a autoridade de profeta que você tem, o que você vive agora é parte do teu destino. Então tá lá Moisés pastoreando no deserto, até que um dia ele decide ir no monte Horebe, o monte de Deus, levar as ovelhas do seu sogro. E nesse monte Moisés passa por uma sarça que queima. Só que sarças são arbustos que vivem no deserto, secos, que queimam, mas logo entram em combustão. Logo se esfalera, não consegue ficar queimando durante muito tempo. A sarça é isso. Só que Moisés passa por uma sarça, e essa sarça é estranha. Por que essa sarça é estranha? Porque ela não entra em combustão. Porque ela não para de queimar. E por que essa sarça não para de queimar? Porque Deus está nela. Porque essa sarça não para de queimar? Porque Deus está no meio dela. Pessoas podem olhar para você e dizer: de onde vem essa força? De onde vem essa alegria? Por que é desse jeito? Por que aguenta passar por tanta luta, por tanta dor, por tanta dificuldade? É porque Deus está no meio. A palavra de Deus para essa noite é Deus no meio.
É o que nos faz suportar, é Deus no meio. É Deus no meio da nossa casa, é Deus no meio do nosso trabalho, é Deus no meio do nosso negócio, é Deus no meio do nosso relacionamento, é Deus no meio de tudo. É isso que faz a gente sustentar. O segredo é Deus no meio. E quando Moisés se vira, Deus diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. Então Deus começa a falar com Moisés a partir daí. Moisés, eu quero te usar. Moisés, eu tenho um grande projeto. Moisés, eu quero libertar o meu povo que está sofrendo, que está sendo afligido. E Moisés, que lindo, Deus, o Senhor quer libertar o povo? Quero, Moisés, quero fazer grandes coisas. E Moisés, maravilhoso, que incrível. Mas sabe quem eu quero usar para esse processo, Moisés? Quem, Deus? Você. Tá bom. E o Senhor quer me usar em quê? Moisés, eu quero que você fale. Não. Deus, eu enxergo bem. Se você quiser usar os meus olhos, eles estão à sua disposição. Mas a resposta de Deus é: Moisés, eu quero que você fale. Mas Deus, você pode usar os meus braços. Eles são fortes, são saudáveis. Não, Moisés, eu quero que você fale. Deus, você pode usar a minha perna. Elas são saudáveis. Todo o meu corpo é saudável, menos a minha boca. Todo o resto do meu corpo você pode usar, mas a minha boca não, Deus. Porque eu sou pesado em boca e de língua. Acredita-se de que Moisés era gago, ou que Moisés não tinha uma eloquência em falar, não tinha uma boa oratória, não conseguia falar bem, gaguejava. Era a única deficiência de Moisés. Não sei se devido aos traumas, como eu falei para você aqui esta noite. Só sei que a única problema de Moisés, a única deficiência de Moisés era a boca. E aonde Deus queria usar Moisés? Na boca, na fala. Deus disse: Moisés, olha a resposta de Deus para Moisés: eu quero usar, eu quero que você fale, Moisés. Mas é a minha única área que não funciona direito. E Deus está dizendo: eu quero que você fale. Eu não sei falar. E Deus dizendo: fala, Moisés. Eu não tenho uma habilidade. E Deus dizendo: fala, Moisés. Mas eu não tenho eloquência. E Deus dizendo: fala, Moisés. Só que ele entende que essa área não flui. Moisés passou 80 anos da sua vida com essa área limitada, dizendo: eu posso ser usado em tudo, menos na fala. Eu sou bom em tudo, menos na fala. Posso ser usado em tudo. Então Moisés aprendeu a esconder essa dor, a guardar essa deficiência e usar as suas outras habilidades. Quando Deus marca o encontro, Deus diz: eu quero que você fale, Moisés. Porque a palavra de Deus para a tua vida é: eu não sei qual é a área que você adaptou à frustração. Eu não sei qual é a área que você adaptou ao medo. Eu não sei qual foi a sua área que você adaptou ao trauma. Mas Deus está dizendo: porque Ele é o Deus que faz. A resposta que Deus dá a Moisés é: Moisés, quem foi que fez a boca? É essa a resposta que Deus dá a Moisés. Quem é que fez aquele que fala? Quem é que fez aquele que não fala? Quem é que fez aquele que enxerga? Quem é que fez aquele que não enxerga? Essa é a resposta de Deus para Moisés. Eu posso fazer tudo, Moisés. Se eu estou mandando, é porque eu vou te capacitar. Se eu estou mandando, é porque não funcionou até agora, mas a partir de agora vai funcionar. Só que Moisés continua dizendo não ao Senhor. Mesmo depois de todo esse discurso, mesmo depois de toda essa ira, de toda essa conversa, Moisés continua dizendo: eu não posso. E o texto fala que Deus se ira com Moisés. A ira de Deus é acendida com Moisés. Por quê? Porque todas as vezes que eu deixo as minhas limitações impossibilitarem as promessas de Deus para minha vida, portas são fechadas.
Eu vou repetir que é para você guardar no seu coração essa palavra. Todas as vezes que você deixa as suas limitações, os seus medos, as suas frustrações, as suas dificuldades impedir o que Deus tem para fazer na sua vida, você fecha uma porta. Deus lançou uma palavra sobre a sua vida, a porta é aberta. Deus fala algo a respeito da sua vida, que vai cantar, que vai pregar, que vai ser usado, que a família vai ser salva. Mas se você não acreditar, a porta é fechada. Dependendo de como você se comporta diante da promessa de Deus, a porta é fechada. E Moisés fechou essa porta. Deus abriu a porta do milagre. Deus queria trabalhar na vida de Moisés, queria curar ele da sua única deficiência, e Moisés fechou a porta do milagre. E Deus diz: eu conheço Arão, levita, teu irmão, e eu sei que ele fala bem. Deus cita qualidades de Arão. E por que Deus não escolheu Arão, já que Arão falava bem? Porque nunca é por mérito. Porque a gente nunca vai merecer. É sempre por graça. É sempre pela graça a Deus. Porque se fosse por mérito, a gente não estava aqui. A gente não tinha aceitado. A gente não tinha oportunidade. A gente não louvava. A gente não orava. É pela graça dele. Deus queria fazer grandes coisas na vida de Moisés. Ainda mais. Mais do que ele já fez. Como Moisés fecha. Quem é se levantado é Arão. Deus fala com Moisés. Moisés fala a Arão. E é Arão que fala ao povo. Moisés podia falar ao povo pessoalmente. Eu convido você a ficar de pé nesta noite. Deus queria que Moisés falasse ao povo pessoalmente. Deus queria que Moisés fosse levantado e dissesse: Deus está falando isso, Deus está falando isso. Mas só que Moisés não quis essa bênção. Moisés fechou essa porta. E quem começou a ser porta-voz de Moisés foi Arão. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Não feche as portas que Deus quer fazer com você. Não feche as portas do milagre. Acredite na promessa de Deus. Se é uma área que está deficiente, se é uma área que você tem dificuldade, acredite que Deus pode fazer. Não cometa o mesmo erro que Moisés. A grande referência de liderança, o homem que Deus mais usou na Bíblia. Mas quando ele disse não para Deus, Deus respeitou e a porta foi fechada e o milagre não aconteceu. Porque o Deus que a gente serve não é um Deus tirano. Não é um Deus que obriga a gente a fazer as coisas à força. Não é um Deus que diz: vai ser desse jeito, pronto e acabou, se não tem mais história, não. Ele te deu o livre-arbítrio. Ele te deu o poder da escolha. Se você deixar, Ele faz. Se você deixar, a cura acontece. Se você deixar, o milagre acontece, a libertação chega, a família é salva. Agora você tem que deixar. Então convido você a fechar os seus olhos e apresentar a área que você tem dificuldades diante do Senhor. Qual o seu trauma? Qual a sua dificuldade? Qual que você está passando? Apresenta diante do Senhor e diz: usa. Senhor, cura todos os meus traumas. Eu não quero que Ele impeça, Pai, de fazer aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Então eu te peço, trabalha